Se você usa o Google Sheets para guardar dados de vendas, de leads ou de clientes em uma planilha, e toda vez que precisa apresentar esses dados para alguém, seja para o seu cliente, seja para sua supervisão, você fica refém de prints da própria planilha. Ou às vezes precisa compartilhar a sua planilha com essas pessoas, e essas pessoas vão ter que se virar muitas vezes para entender aqueles números, para adicionar filtro e conseguir ter uma visualização muito mais direcionada e específica daqueles dados. Ou pior, muitas vezes você fica refém de ferramentas pagas ou ferramentas muito complicadas de mexer que nem sempre compensa utilizar para fazer só essa demanda simples. Mas hoje eu vou te mostrar um passo a passo de como você pode conectar o seu Cloud Code à sua planilha e hospedar ela de graça na internet. A única ferramenta paga desse passo a passo é o próprio Cloud, e com ele e as ferramentas que a gente vai usar aqui, você vai conseguir criar dezenas de dashboards que você quiser a partir do Google Sheets. Então fica comigo até o final, que eu vou te ensinar como você sair dessa planilha simples, completamente sem graça, para esse dashboard muito mais intuitivo e muito mais fácil de mexer. Você consegue adicionar o filtro que você quiser, claro, dependendo dos dados que tem na sua planilha, consegue adicionar os gráficos que você quiser, utilizando apenas linhas de texto, sem precisar programar, sem precisar pagar hospedagem e sem precisar se preocupar em ficar compartilhando a sua planilha com terceiros. E a gente vai precisar usar apenas 4 ferramentas, e provavelmente uma delas já está no seu dia a dia, ou duas delas, né? Que no caso seria o Cloud, Google Sheets, a Cloudflare para hospedar o nosso site, nosso Dash, e o GitHub, que é para a gente subir os arquivos e conseguir acessar eles em qualquer dispositivo no futuro. Então vem comigo que em poucos minutos você vai profissionalizar muito mais a sua operação e a sua apresentação de dados. Olha só, já estou aqui na minha tela, e o primeiro passo que a gente precisa fazer é criar uma pasta para hospedar inicialmente ali o nosso projeto no nosso próprio dispositivo, tá? Então, aqui no meu desktop, eu vou criar uma pasta aqui, Dashboard Google Sheets, só para a gente conseguir adicionar os primeiros arquivos, tá? E é importante que você crie essa pasta para você já iniciar o chat no Cloud Code já vinculado a essa pasta. Então, voltando aqui no Cloud, eu vou simplesmente selecionar a pasta que eu acabei de criar, tá? E vou abrir ela aqui. Pronto, ele já selecionou essa pasta. O que é que eu vou fazer agora? O meu GitHub ele já está vinculado à minha conta do Cloud, tá? Então eu não preciso fazer a vinculação. Caso você não saiba como vincular, é super tranquilo, o próprio Cloud ele te ensina a fazer esse processo. Eu não vou passar por isso para a gente não estender muito o vídeo, tá? Então aqui eu quero ser bem dinâmico para que seja bem mais rápido, para que você consiga já aprender essa parada e aplicar o quanto antes. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou lá na minha conta do GitHub, tá? Eu já estou com ela aberta aqui. Vou vir aqui no meu perfil, repositórios, e eu vou criar um novo repositório, tá? Vou criar um repositório, vou botar aqui o nome Dashboard Google Sheets, tá? Eu não vou deixar ele público, ele pode ser privado, super tranquilo, tá? E vou criar esse repositório. Pronto. Aqui ele já está criado. O que é que eu vou pedir agora pro Cloud fazer, já para a gente iniciar os processos, tá? Aqui na Cloudflare, que você também pode logar com o Google, o GitHub e a Cloudflare você pode logar com o Google tranquilamente, tá? Ele já cria a conta via Google mesmo. A gente vai precisar criar um projeto aqui na Cloudflare já conectado no próprio Git. E é importante que esse repositório já tenha alguns arquivos, pelo menos um arquivo para que a Cloudflare consiga puxar e fazer o deploy. E o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no meu Cloud e vou pedir para ele fazer um commit simples desse repositório que eu acabei de criar. Então eu vou copiar o nome dele aqui, tá? Lembrando que a minha conta do Git ela já está conectada no meu Cloud, então ele já vai conseguir acessar esse repositório. Vou falar o seguinte: eu tenho um rep chamado no meu Git. Quero que você crie commit um index simples com hello world. Pronto, mandei esse comando para ele. Ele vai fazer o commit de um index simples lá no meu GitHub e ele já vai criar um index no meu próprio dispositivo e vai fazer a adição lá no Git. Pronto, ele já fez ele só pediu a confirmação aqui se meu GitHub está autenticado. Já está autenticado. Vamos ver se ele vai conseguir fazer o commit. Se ele não conseguir, ele já traz uma instrução do que a gente precisa fazer, tá? Ó, ele encontrou o repositório, vai fazer o push. Pronto, ele já adicionou. Se eu voltar lá no meu e atualizar a página aqui no meu GitHub, você vê que ele já tá com o index aqui, já tá com um HTML simples, tá? Próximo passo é a gente conectar agora a nossa Cloudflare, um projeto na Cloudflare, nesse repositório aqui. O que a gente precisa fazer? Aqui na Cloudflare, quando você fizer o login, ele provavelmente vai estar nessa tela aqui, tá? Então você vem aqui, ó, em computação, se tiver em português o seu, tá? Workers e Pages. Aqui é onde você vai criar seus projetos. Por exemplo, você vai clicar aqui em criar aplicativo e aqui, ó, embaixo, detalhe, tá? Você não seleciona essa primeira opção, porque aqui ele vai criar um worker. É diferente, ele precisa de um page, que é bem essa opção aqui embaixo, ó. Você quer implantar o pages, você clica em iniciar e você vai ter duas opções. Ou você carrega os arquivos diretamente do seu computador, que aí o Cloud também consegue fazer isso, caso você não queira usar o Git. Você precisaria conectar a sua conta da Cloudflare no Cloud Code e ele conseguiria fazer os envios dos arquivos e você conseguiria hospedar o seu site tranquilamente, o seu Dash. Mas no nosso caso, a gente vai usar o GitHub porque eu prefiro
prefiro usar o GitHub? Porque os arquivos estando no Git, a gente consegue acessar eles de qualquer local, só precisa ter realmente acesso ao Git e ao Cloud. Ele vai conseguir fazer mudanças, atualizações, não precisa necessariamente ser no seu dispositivo, tá? Pela Cloudflare também consegue, porque a gente sobe os arquivos no próprio sistema da Cloud. Mas acho que no Git fica mais tranquilo de fazer manutenção e a estrutura também fica de mais fácil entendimento, tá? Então aqui, ó, importar um repositório Git existente. Você clica em iniciar, vai ter a conta que você precisa vincular também aqui, caso não esteja vinculada, mas ela já vai trazer essa opção para você vincular. Aqui, ó, também consegue adicionar outra conta se você quiser. Mas tá aqui, ó, o repositório que eu acabei de criar foi esse aqui. Basta você selecionar ele, iniciar configuração. Pode mudar o nome do projeto. Eu vou botar só o YouTube aqui na frente, YT, dashboard de Google Sheets, e não precisa mexer em mais nada. E basta você salvar e implantar. Ele já vai puxar, inclusive, o index que a gente acabou de subir lá pelo Cloud. Ele tá criando todo o ambiente, vai puxar os dados, tá? Como é pouca coisa, então ele vai fazer rapidinho aqui. Já fez o deploy, fazendo o upload dos arquivos, e pronto. O projeto já foi implantado na nossa Cloudflare. Se eu entrar aqui nesse link, ele já vai abrir o index que a gente fez lá pelo Cloud, que o Cloud fez o commit, que fez o push no Git. Continuar para o projeto, pronto. Já está pronto o nosso projeto e já está conectado no nosso GitHub. Agora, toda vez que eu fizer uma alteração pelo Git, ele já vai puxar automaticamente para a Cloudflare. Por exemplo, eu quero que você adicione um bloco de texto aleatório nesse index e já suba para o GitHub. Pronto, ele vai adicionar um bloco de texto só para vocês entenderem que ele já atualiza automaticamente. Eu não preciso pedir para ele mudar na Cloudflare, porque o próprio Git, como está conectado direto, qualquer alteração que a gente fizer no projeto do GitHub, ele já altera automaticamente na Cloudflare, ele já faz o deploy. Ó, se eu voltar aqui, ele abre, né, a prévia aqui no Cloud, mas se eu voltar lá no Chrome e entrar aqui nesse link, ele já vai estar atualizado com o bloco de texto que o Cloud acabou de adicionar. Tá, então entendido até aqui, nosso próximo passo é conectar a nossa planilha ao nosso projeto da Cloudflare. E como é que a gente pode fazer isso? Vocês vão precisar entrar no console.cloud.google.com. Isso aqui é basicamente uma área do Google onde a gente consegue pegar chaves, credenciais e criar contas específicas para acessar determinados serviços. E lembrando, se você já assistiu outro vídeo aqui do canal ou não, mas eu gosto sempre de reforçar, aqui embaixo na descrição eu deixo um link onde tem todo o passo a passo que eu estou fazendo aqui em uma página do Notion. Então, cada ação que eu estou tomando aqui no vídeo está bem descrita nessa página do Notion para que você também consiga fazer. Se você não conseguir assistir o vídeo, você consegue fazer pelo próprio passo a passo que eu deixei aí embaixo. Então, aqui no Google Console, provavelmente você vai logar, tá? Na sua conta do Google e ele já vai entrar nessa tela aqui. Se ele não entrar nessa tela, ele provavelmente vai entrar nessa tela aqui, cloud.google.com, tá? Basta você clicar aqui em console, ele vai abrir aquela tela que a gente estava anteriormente. O que é que você vai fazer aqui? Primeiro, você vai criar um projeto. Nesse botão aqui de cima é onde você seleciona o projeto que você quer trabalhar. No nosso caso, eu vou criar um novo projeto aqui e eu vou mudar aqui para aulas YouTube. Vou manter aqui como nenhuma organização, tá? E vou criar. Pronto, ele já foi criado. Já está criando aqui, ó, demora um tempinho. Assim que ele finalizar, ele vai aparecer aqui e você consegue selecionar. Lembrando de selecionar o correto, tá? Você vem aqui, abre essa telinha e seleciona aqui aulas YouTube. Pronto, ele mudou para o projeto que eu acabei de criar. Próximo passo é vir aqui, ó, APIs e serviços. Você vai clicar aqui e você vai criar uma nova conta de serviço. Como é que funciona? Assim que abrir essa tela, você vai vir aqui, ó, em credenciais, tá? Vai criar uma nova credencial. Criar credenciais aqui em cima. Conta de serviço. Então, você pode criar essa conta de serviço. Pode colocar o nome que você quiser. Vou botar aqui aulas, YouTube também. E vai criar e continuar. Posso selecionar algum painel, mas não precisa mexer nisso aqui, basta continuar e concluir. Pronto. A conta de serviço é como se fosse uma conta do Google que você consegue usar ela para acessar serviços específicos do Google como um todo, de todo o workspace do Google, tá? Pronto. Aqui você vai clicar sobre ela, sobre essa nova conta que você criou, vai vir aqui, ó, em chaves. Adicionar chave, criar nova chave. Vai manter o tipo de chave em JSON e vai criar. Pronto. Ele vai trazer já um download de um arquivo para você salvar no seu dispositivo e nesse arquivo vai ter a chave que a gente vai usar para conseguir acessar os serviços do Google, tá? Eu vou salvar ele aqui no meu desktop mesmo. Vamos dar um nome aqui, aulas YouTube. Ok, salvei, pronto. O próximo passo, você vai voltar aqui e você vai vir aqui, ó. Pode clicar aqui em Google Cloud em cima. O próximo passo é a gente ativar a API do Google Sheets e do Google Drive. Vai vir aqui nesse acesso rápido, API de serviços e vai basicamente buscar nesse campo aqui de cima, Google Sheets, ele vai trazer aqui o Google Sheets API, você seleciona essa primeira opção, e você vai ativar esse Google Sheets API. Assim que ele ativar, você pode voltar e ativar a API
do Google Drive. Então, pronto, já ativou a API do Google Sheets. Vem aqui e pesquisa Google Drive. É bom que dessa forma você já ativa do Google Drive, porque aí você consegue listar outras planilhas no futuro, caso você queira vincular novas planilhas. E ele consegue até buscar no seu próprio Google Drive esses arquivos. Tá? Então, ativa essas duas API. Pronto. Aqui, a gente já finaliza no Google Console. O que, que a gente precisa fazer agora? A gente precisa salvar a chave que a gente acabou de pegar na nossa conta do Google Console, ali na conta de serviço. E onde é que você vai salvar ela? Você pode salvar no seu dispositivo. Claro, é sempre bom você ter ela salva. Mas, normalmente, as pessoas elas pegam essas chaves e colam no chat do Google, do Cloud Code para ele acessar a conta de maneira mais fácil. Eu não recomendo que você faça isso, porque é um ativo sensível. Qualquer token, qualquer chave, qualquer tipo de key que você pegue aí em sistemas que você utiliza na sua rotina, você não deve colar no chat do próprio cloud. Por quê? Porque é arriscado. É uma IA, muitas vezes ela pode, talvez vaze essa informação, se alguém conseguir acesso, e se esse token der acesso a coisas muito sensíveis da sua empresa, pode dar um problemão para você. Então, recomendo que você utilize um sistema de servidor para salvar essas variáveis, para salvar essas informações. E a própria Cloudflare já tem isso nativamente. Então, ó, eu estou aqui no meu projeto que a gente acabou de criar. Aqui em configurações, tem uma área chamada variáveis e segredos. Aqui é onde você vai colar e salvar os seus tokens, suas chaves, suas keys que você tem aí dos seus sistemas para acessar os seus sistemas. No nosso caso aqui da aula, a gente vai precisar salvar especificamente duas informações. A primeira é a chave de acesso da conta de serviço, aquela que a gente baixou em JSON. E a segunda informação é o ID da planilha que a gente quer que o Cloud acesse, se for uma planilha específica, tá? Então aqui, ó, você vai fazer o seguinte, você vai voltar lá na sua área de trabalho, onde você salvou, no caso, o arquivo, você baixou do Google Console. No meu caso, ele tá aqui. Você vai abrir ele, tá? E ó, o que que acontece? Ele tem algumas informações importantes. A primeira, claro, é a chave, que é essa aqui, ó. Você vê, é uma chave que ela tá entre essas quebras de linha, tá? Tem uma quebra de linha aqui no final e tem esse begin private key. Então, tudo isso aqui que está entre essas aspas, a gente vai precisar salvar lá nas nossas variáveis e segredos da própria Cloudflare. Você basta copiar todo esse campo entre as aspas, não copia as aspas, tá? Você basta copiar só o que está entre as aspas, copia, volta lá na sua Cloudflare, variáveis e segredos, adicionar. É importante que você preste atenção nisso. Existem dois tipos de variáveis. Existe o tipo texto e existe o tipo segredo. A segredo é aquela que ela só fica no servidor e ela é chamada por meio de scripts. Por quê? Se você deixar o tipo texto, ele vai ficar visível no HTML. Então, qualquer pessoa vai conseguir acessar aquela chave se ela tiver um conhecimento básico ali de programação ou de como os sites funcionam. Então, qualquer tipo de informação sensível, você precisa trocar para o tipo segredo. No nome da variável, você adiciona a que você quiser. No meu caso, eu recomendo que você padronize, tá? Eu vou botar Service Account Key. Você pode até botar Google aqui, né? Google Service Account Key. Vou colar o valor lá que eu copiei do documento. Você pode manter as quebras de linha, tá? Não tem problema nenhum. O próprio Cloud ele faz a formatação, tá? E salvo. Lembrando, tipo, segredo, um nome padronizado. É sempre bom que você guarde esse nome aqui também para que o Cloud consiga identificar. E o valor que você pegou lá do JSON que a gente baixou pelo Google Console. Salva. E a próxima é você pegar o ID da planilha que você quer acessar, que você quer criar o dashboard. Eu já estou com uma planilha aqui de exemplo criada, que foi o próprio Cloud que criou também. E o ID é basicamente essa informação aqui da URL. Ó, é essa informação que fica entre essa barrinha, esse D barra e entre o barra edit. Tá? Então, tudo isso aqui é o ID da planilha que a gente precisa salvar e adicionar também lá como uma variável na nossa Cloudflare. Tá? Então, eu vou copiar essa informação, vou voltar aqui e vou adicionar uma nova variável do tipo segredo também, só para garantir. Vou colar o valor aqui, o ID da planilha, e vou definir o nome também aqui. Deixa eu ver. Google Sheets ID. E vou salvar. Pronto. As duas variáveis que a gente precisa salvar já estão configuradas aqui no nosso projeto da Cloudflare. Super tranquilo. O que a gente precisa fazer agora? Existe outra informação naquele mesmo arquivo da chave, que é esse e-mail aqui, ó. Tem um client e-mail. Esse e-mail, você precisa compartilhar a sua planilha com ele, porque
Lembra que eu falei que é como se fosse uma conta? A gente meio que criou uma conta do Google, dentro do próprio Google, para conseguir acessar alguns serviços específicos. Então, no caso, a gente precisa compartilhar a nossa planilha com esse e-mail aqui também. Então, eu vou copiar ele. Caso no seu arquivo não apareça, tá? Você pode voltar lá no Google Console. Você vai vir aqui, credenciais de novo. E aqui é esse mesmo e-mail, ó. É o mesmo e-mail. Basta você copiar aqui também, se você não encontrar lá no arquivo, tá? E basta você vir aqui na sua planilha, compartilhar, você cola o e-mail que você quer compartilhar, você pode deixar como leitor ou editor, eu mantenho como editor, envio e pronto. Ele acabou de compartilhar a minha planilha com aquele e-mail. 90% do trabalho já foi feito, o trabalho ali mais interno. O próximo passo agora é realmente brincar com o Cloud da forma que você quiser. Então, eu vou aqui, ó, vou voltar lá na minha Cloudflare, eu vou copiar os dois nomes das variáveis que eu criei, vou colar aqui eles, tá? Só para eu conseguir dizer para o Cloud quais são os nomes das variáveis. Vou falar o seguinte: acabei de criar um projeto na Cloudflare conectado com esse repositório. Nesse projeto Pages tem essas duas variáveis acima. Eu quero criar um dashboard completo com a planilha vinculada a essa conta. OBS já está compartilhada com o e-mail da conta de serviço. Crie esse dashboard para mim com o tema Dark azulado, e também adicione filtro de data e métricas de comparação. Pronto, vou enviar esse comando para ele. Vamos ver se ele vai conseguir gerar esse dashboard já só com essas informações que eu passei. Se ele não conseguir, ele já traz ali as instruções do que a gente precisa fazer. Ó, ele perguntou quais são as colunas. Acesse a planilha e confira quais são as colunas. Vamos ver se ele vai conseguir acessar. Total de leads mais taxa de conversão. Próximo, só tem uma aba na planilha. Pronto, vamos ver se ele vai conseguir acessar a nossa planilha só com as informações que eu passei. Tá, ele não conseguiu acessar. Então eu vou voltar lá na minha planilha e eu vou basicamente pegar aqui o nome das colunas que eu quero que ele use, tá? Data, nome, WhatsApp, status, valor de venda e origem. Essas são as colunas da planilha. Pronto, ele já criou o nosso dash. Tem mais um detalhe que é interessante que você faça, que é o seguinte: pedir para o Cloud Coding criar um arquivo Wrangler para que você consiga logar na sua Cloudflare e ele consiga acompanhar tudo que está acontecendo. Inclusive, ele vai conseguir também criar variáveis, se você quiser que ele crie, banco de dados também. Enfim, então basta você pedir aqui para ele crie um arquivo Wrangler para eu logar na minha Cloudflare. Ele vai criar esse arquivo e você vai conseguir logar via navegador na sua conta da Cloudflare e ele vai conseguir acompanhar ali cada um dos commits, tá? Que você for fazendo dos deploys também, ele vai conseguir ver. E qualquer tipo de erro que acontecer, ele vai conseguir conferir essa questão. Basta rodar esse comando aqui que ele trouxe, copia e cola, permite. Ele vai abrir a tela do navegador e basta você logar na sua conta que ele já vai conseguir acessar os seus projetos da sua conta da Cloudflare, tá? Então aqui é um detalhe, não é obrigatório fazer, mas é bom para que ele consiga acompanhar todo o processo, tá? Só que eu esqueci de um detalhe. A gente precisa também adicionar como variável um e-mail de acesso à planilha. Então aquele mesmo e-mail que a gente compartilhou com a planilha, a gente precisa criar como uma variável também, tá? Aqui de ambiente. Então eu vou criar uma nova variável, segredo, e vou adicionar aqui Google Service Accounts e-mail. Pronto. Eu vou adicionar o mesmo e-mail que a gente compartilhou aqui com a nossa planilha. Posso até copiar ele daqui, super tranquilo. Vou colar aqui, deixa eu ver se essa quebra de linha tá. É realmente o hífen, tá? E vou salvar. Pronto. Vou colar aqui e vou dizer: acabei de adicionar o e-mail como variável também, pois o dash não está puxando os dados da planilha. Pronto. Eu até já abri ele aqui, ó. Você vê que ele tá zerado, tá? A nossa planilha tem dados. Nossa planilha tá com dados aqui. Ele já tá gerado e zerado, né? Ele não tem nenhum tipo de informação. Então, ele já tá conseguindo, acredito que a partir de agora ele já vai conseguir realizar toda a configuração, tá? Então, eu vou sempre permitir aqui. Pronto. Então, ele já fez o deploy no Git. A Cloudflare já puxou o novo deploy, tá? Acabou de puxar, ó, há poucos segundos. E se eu atualizar aqui, ele já vai trazer os dados da planilha da mesma forma que tá lá. E aí, aqui você pode brincar, né? Você pode pedir para ele adicionar os pontinhos em cada dia aqui, para você botar o mouse em cima e conseguir ver quantos dias foram. Ele traz aqui as informações da própria planilha também, o que é muito bom. Ó, eu posso pegar aqui esse Thiago Barros, lembrando que aqui são dados fictícios, tá? Pesquisar ele aqui, pagar aqui esse espaço que ele trouxe. Você vê aqui, ó, 19/6, uma venda de 740 do orgânico. Ele trouxe aqui, ó,
Certinho. Ele também já adiciona o comparativo entre o período anterior. Claro, eu recomendo que você também ajuste essa questão da comparação caso você vá usar, tá? Muitas vezes o Claude ele dá uma viajada e ele bota uma comparação nada a ver. Então você também consegue adicionar filtros. Putz, eu quero filtrar apenas por quem comprou, por venda. Pode adicionar aqui um filtro ou aqui na própria planilha embaixo. Então assim, fica muito mais profissional você apresentar uma planilha dessa forma aqui do que você ter que ficar tirando print e fazendo filtro aqui, um monte de filtro aleatório, filtrando status aqui só para quem entrou em contato. E assim, não faz nenhum sentido hoje em dia você manter a sua operação tão manual dessa forma. Então, eu recomendo que você faça as apresentações dessa maneira muito mais profissional, tá? Aqui eu consigo selecionar hoje, últimos 30 dias, este mês. E assim, você consegue ir brincando com o Cloud e deixando o dashboard da melhor forma, da forma que mais se adequa à sua realidade e aos dados que você quer apresentar. Eu te falei que é muito simples conectar a sua planilha sem graça, e criar um dashboard incrível, que com certeza vai encher o olho do seu cliente, ou do seu supervisor, da sua supervisão, etc., do seu líder, que você precisa sempre estar ali atualizando com dados. Imagina mandar só um link de um site pro cara e ele conseguir bater o olho e ver como está sendo o desempenho dos anúncios, por exemplo, como está sendo o desempenho das vendas, cada cliente que compra, que não compra, que é desqualificado, enfim. Então fica muito mais fácil de você analisar a sua operação, o seu dia a dia, com o dashboard visual e profissional. E cara, de coração, se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, deixa o like, deixa teu comentário aí se você tiver alguma dúvida, se você encontrar algum tipo de dificuldade no processo, pode falar comigo que aí eu vou te ajudar no que for necessário. Tamo junto de coração, até o próximo vídeo. Valeu!